18h23, Radar de Notícias está de volta para esse segundo bloco que abre a série de entrevistas que faremos nessa semana, todas elas com vereadores eleitos. E nada melhor do que começar com uma entrevista com um personagem que literalmente fez história na eleição no dia 6 de outubro. Tenho o prazer de receber no estúdio neste momento o vereador eleito delegado Gustavo Mesquita, que desbancou um número que vinha desde o final da década de 90 e se tornou o vereador mais votado da história da cidade de Guarulhos, com nada mais, nada menos do que 18.841 votos. Vou chamá-lo de vereador, embora ainda não esteja empossado. Vereador, seja muito bem-vindo, parabéns pela esmagadora votação, é um prazer tê-lo aqui nos estúdios do Radar de Notícias. Obrigado, André, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você, toda a equipe do Radar e todos a sua audiência aí. A gente está à disposição. Bom, temos muitas perguntas a fazer para o vereador eleito, que será empossado no começo do ano que vem, mas a primeira pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: qual a importância dessa sua vitória, que praticamente conquistou a cadeira com a sua própria votação? Qual a importância dessa vitória para você? Bom, é claro que esse número expressivo e essa marca, esse título de maior votação da história da cidade de Guarulhos, é uma marca que me enche de honra. É inegável eu reconhecer isso. Eu deter essa marca histórica, maior votação da história da cidade de Guarulhos, cidade onde eu nasci, cidade que eu amo, cidade a qual eu devo tudo, é motivo de muita honra e é a honra de uma vida. Isso vai ser sempre. Por outro lado, eu acho que cabe a mim e toda a minha equipe a gente analisar o que isso representa. É uma marca bonita, mas ela não pode ser só isso. A gente tem que entender o que nos levou a chegar a essa marca, o que fez com que 18.841 guarulhenses depositassem o seu voto de confiança em mim, no nosso projeto. E dessa maneira, a partir desse entendimento, a gente buscar a todo custo, é o que eu vou fazer, trabalhar muito para honrar com muita lealdade a cada voto, a cada confiança depositada, corresponder a essa confiança, a expectativa, a esperança dessas pessoas. E é isso que a gente vai fazer. Na sua opinião, vereador, qual é o recado que está por trás, né? Qual o recado que o guarulhense deu nas urnas de ter elegido um agente da segurança pública, um delegado como o senhor, como o mais votado da história? Qual que é o recado? É a população clamando por socorro na área da segurança pública? O senhor acha que passa por aí? Eu acredito que a gente pode olhar de dois lados. De um lado, o aspecto da pauta, sem dúvida alguma. A pauta que eu defendo, que é a que eu defendo há 16 anos como delegado de polícia, é o que eu trabalho, estudo e luto. A luta contra a insegurança, contra a desordem na cidade de Guarulhos, contra os pancadões. Isso ficou muito claro que é uma aflição na vida do guarulhense. E o que afeta a vida das pessoas é aquilo que elas se lembram na urna. Eu sei o quanto as pessoas sofrem com a falta de segurança, eu sei o quanto as pessoas sofrem com a desordem, com os pancadões, porque eu vivo isso. Eu combato o crime na linha de frente, na rua, no chão de fábrica da segurança pública. Então eu sei o que é um pancadão na vida das pessoas. Eu recebo os pedidos de socorro de pais, de família, de mães, de idosos, de famílias que têm filhos autistas recém-nascidos, que sofrem com esse tipo de situação. Eu sei a gratidão das pessoas quando a gente atua e consegue resolver, consegue parar um baile em determinado local. Então isso é um ponto. O tema, de fato, é um tema que se mostrou um tema de muita preocupação do guarulhense, de aflição. É um tema que as pessoas se importam muito, estão carentes na cidade de Guarulhos. É isso que a gente vai lutar para trazer para as pessoas. Agora, de outro lado, acredito que também é importante a gente analisar sob o ponto de vista de valores. Sim. O que eu defendo na política e vou sempre defender? Coerência e compromisso com quem acredita em mim. Então, tudo aquilo que eu prometi, prometo e defendo, não é nada diferente daquilo que eu já trabalho e faço. Diferente de muitos, eu prometo aquilo que eu já tenho resultado para mostrar. O que eu me comprometo a fazer, a luta pela segurança, é aquilo que eu venho fazendo há 16 anos como delegado de polícia, felizmente com excelentes resultados em todos os lugares, diversos departamentos, delegacias especializadas, unidades da polícia onde passei. E trazer isso para a cidade de Guarulhos
é um compromisso que, para mim, ocorre de uma maneira natural, com uma consequência. A política, para mim, nunca foi e não é um objetivo, um fim em si mesmo. Ela é um meio para a gente chegar mais longe naquilo que a gente acredita. Então, em determinado momento, eu senti que eu precisaria de uma arma maior. Essa arma que nós temos para transformar o que a gente tentar transformar o que nós queremos, que é a política, para chegar mais longe. É assim que a política se apresentou a mim. Então, dessa maneira, a verdade daquilo que eu prego, aquilo que eu defendo, que eu acredito que atingiu as pessoas. E o compromisso sempre, e esse vai ser, de fato, um dos princípios que vai nortear o nosso mandato do começo ao fim, o compromisso, a lealdade com as pessoas que acreditam. As pessoas que acreditaram e que acreditam, que confiaram em mim. O meu compromisso vai ser sempre com essas pessoas, defender os interesses dessas pessoas que acreditaram. E nunca nem com partido político, nem com candidato nenhum, nem com político nenhum. Meu compromisso é com o povo guarulhense e com as pessoas que acreditaram em mim. E, por fim, eu acredito também que fica uma mensagem aí que a política está mudando. A política está mudando aqui em Guarulhos, no Brasil, e eu acredito que está mudando para o bem. Eu acredito que essa política velha, cansada, mofada, que a gente assiste há 40 anos na nossa cidade, baseada nas mesmas práticas, na panfletagem, não que isso não seja importante, mas panfletagem, porcalhar a cidade, sujar faixas e tal, e aí isso sim a gente tem que recriminar, a boca de urna, aquela prática nefasta que não dá mais para admitir. Hoje eu sinto muito isso, eu vivi isso, eu sei o que isso representa na nossa cidade, essa cultura nojenta da boca de urna do dia, da lista, comprar voto das pessoas, usar a necessidade das pessoas para chegar lá, enfim. Isso está mudando. Ainda, infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que chegaram com base nesse tipo de política. Mas eu tenho certeza que vai ficar cada vez mais difícil, é contra isso que, inclusive, eu vou me levantar e vou lutar. E quem não acordar para essa nova realidade de se fazer política que na verdade é a política real, política baseada na verdade, no olho, no pé no chão, como eu fiz aqui na cidade, caminhando aí os 4 cantos da cidade, sem usar carro de som, sem sujar, emporcalhar a cidade, sem fundo eleitoral. Quem não acordar para essa nova realidade vai ficar para trás. 18h30, a audiência não para de crescer, já estamos bem próximos da casa dos 200 telespectadores simultâneos. Quero saudar você que está chegando aqui no nosso programa, pedir para você deixar o seu like, também compartilhar o nosso conteúdo e se inscrever no nosso canal do YouTube, para que a entrevista com o vereador eleito, delegado Gustavo Mesquita, chegue para o maior número possível de pessoas. Vereador, pergunto para o senhor o seguinte, né? Como nós dissemos, o senhor se tornou o vereador mais votado da história e era um número que vinha ali desde a eleição de 1996 do vereador Valdomiro Ramos. Desde a eleição, o senhor foi procurado, recebeu um telefonema, conversou com o Valdomiro, ele lhe disse algo fazendo essa passagem de bastão simbólico ou não? Não, depois não, mas eu encontrei com ele durante a campanha, inclusive. Lembro ali na feira do Ponte Alta, que a gente estava lá, ele estava também fazendo campanha com a Cláudia Papoto, e tivemos uma conversa muito amistosa ali, muito respeitosa, ele demonstrou ali o seu respeito, e eu a ele também. Depois não tivemos oportunidade, mas não acredito que não foi por nenhum motivo, né? Acho que foi de fato uma falta de oportunidade, mas eu vejo isso com muita honra, né? Ter quebrado o recorde de um político que marcou história, tem história na nossa cidade, tem sua representatividade, seu lugar na história garantido e vai ter sempre, mas recordes foram feitos para serem quebrados, né? Exato. E um dia também vão quebrar o meu, né? Que venha alguém que tenha muito apetite, que tenha verdade, que tenha vontade de mudar a cidade, que quebre também o meu recorde. Queria perguntar para você o seguinte, da eleição até a posse, são cerca de, agora eu acho que eu serei traído pela minha dificuldade com as exatas, mas são cerca de 90 dias, um pouco menos, da eleição até a posse. Como que o senhor pretende se preparar, porque é o seu primeiro mandato no Legislativo? Acho que a Câmara, de fato, precisa dessa oxigenação, mas precisa conhecer o ambiente, estudar algumas questões para se ambientar. Nesse período, como que o senhor vai atuar para que, quando for empossado, já esteja a par de como funciona ali o Legislativo guarulhense? Perfeito. É até importante para as pessoas, muita gente me pergunta qual que é a minha situação atual, eu estou como delegado, estou afastado, vou continuar, não vou? Até vou aproveitar a sua audiência para a gente esclarecer esses pontos. Então, eu estou licenciado no momento das minhas atividades como delegado de polícia por conta da desincompatibilização eleitoral. É uma obrigação
da legislação eleitoral que delegados de polícia, policiais, detentores de cargo público se licenciem para poder concorrer a uma eleição, e assim ocorreu comigo. Passado esse período, em breve, na verdade agora tirei alguns dias de férias até para recarregar as baterias, ficar um pouco com a minha família, mas passado esse período, na semana que vem eu já retorno às minhas atividades como delegado de polícia, pretendo voltar como coordenador do GOI, vai depender lá do nosso seccional, o Dr. Severo, quero mandar um abraço para ele que sempre me apoiou, estimulou nesse projeto todo. E retorno, a princípio, como coordenador do GOI, Grupo de Operações Especiais de Guarulhos, onde permanecerei em tese até o dia 31 de dezembro, quando, aí no dia 1º, a gente assume a posse lá como vereador, lá na Câmara, aí eu passo efetivamente a ser vereador, e aí abririam-se para mim duas alternativas. O artigo 38 da Constituição Federal, ele faculta ao servidor público, como no caso do delegado de polícia, ele, no caso da vereança, ele pode se licenciar, poderia permanecer licenciado e ficar somente vereador, ou eu posso escolher por acumular ambas as funções desde que haja compatibilidade de horários, obviamente. Eu acredito que há compatibilidade de horários, então esse é o caminho que eu pretendo seguir. Pretendo, sim, continuar como delegado de polícia e vereador em Guarulhos, porque dessa maneira acredito que uma função vai fortalecer a outra e a gente vai ver aqui em Guarulhos efetivamente o primeiro vereador atuando também como delegado de polícia, realizando as operações policiais, combatendo o crime na linha de frente, como eu sempre fiz e vou continuar fazendo. É claro que o senhor tem uma expertise no tema da segurança pública, porque, como disse há pouco, atua na linha de frente. É claro que eu vou perguntá-lo sobre a questão dos pancadões, que eu acho que é um traço muito marcante, não só na campanha que o senhor fez, mas da sua atuação mesmo. Mas, se o senhor me permite, queria perguntá-lo sobre a saúde pública. Primeiro, porque é um assunto que domina o nosso programa todos os dias. Sim. E também porque, há 3 dias do primeiro turno, foi divulgada uma pesquisa que apontou a saúde como segmento com a pior avaliação da prefeitura por parte do cidadão guarulhense. A partir de janeiro de 2025, considerando a situação péssima que se encontra a saúde pública no município de Guarulhos, o que o senhor propõe, o que o senhor idealiza que é fundamental fazer, que o senhor se compromete a apresentar, discutir, defender, para tentar tirar a saúde pública do noticiário negativo aqui em Guarulhos? Perfeito. Então, André, o bom de a gente fazer a política real, essa política do pé no chão, como eu fiz aí ao longo de quase 2 meses, direto nas ruas, falando com as pessoas nos pontos de ônibus, nos terminais, na saída de faculdade, em todos os lugares possíveis e em todos os bairros de Guarulhos, é que a gente consegue, de fato, ter um termômetro real de quais são as aflições das pessoas, as áreas de política pública com mais dificuldades. Claro que todas elas merecem a nossa atenção. Mas hoje eu tenho comigo que se nós pudermos eleger 3 áreas de política pública prioritárias, com maior necessidade na nossa cidade, eu diria, talvez não necessariamente nessa ordem, mas segurança, saúde, transporte. É a maior aflição que eu senti das pessoas na nossa cidade. Segurança é de fato a minha área, é aquilo que eu estudo, é aquilo que eu trabalho, é aquilo que eu acredito que a gente vai conseguir avançar muito em conjunto com toda a população, todo o povo de bem guarulhense. O transporte também estou estudando algumas medidas, eu acredito que exige também um planejamento em conjunto com a sociedade civil, com a iniciativa privada, realização de convênios, enfim. Agora, a saúde talvez seja de fato um dos campos mais desafiadores, porque a atribuição do município, ela encontra limitação também. A gente tem a limitação do SUS, do que compete ao Estado. Temos aí o HGG, que é de atribuição estatal. Então, nem tudo compete ao município. Porém, aquilo que compete ao município e ao vereador também, a gente aí já tem mais uma limitação que é preciso esclarecer as pessoas. O vereador pode muito, mas ele não pode tudo. As coisas a gente depende do Poder Executivo. Agora, o que o vereador pode fazer no âmbito da saúde e é o que eu pretendo fazer? Fiscalizar muito, fiscalizar os postos, as UBSs, as UPAs, estar presente, entendendo a necessidade das pessoas, sentindo a aflição das pessoas, mas fiscalizar, André, essa é a minha tônica, de uma maneira diferente. Não somente apontando o dedo. Sim. Porque apontar o dedo, muitas vezes é fácil. Gera like, destruir, mas... exato. Lacrar em cima, nas costas, às vezes, de quem está trabalhando, eu não sou favorável e nunca vou ser.
Às vezes a gente tem que imaginar, às vezes não, sempre, a gente tem que imaginar que lá do outro lado também está um funcionário, um agente da saúde, um agente administrativo, um enfermeiro, um médico, tem os maus profissionais que sejam punidos. Mas a grande maioria são profissionais comprometidos que estão lá, trabalhando às vezes por 2, por 3, se desdobrando para atender a população. E também não acho certo que vá lá um vereador, seja lá quem for, enfiar o dedo na cara deles, fazer escândalo para ganhar like e lacrar na internet. Então eu vou procurar sempre entender o problema, fiscalizar, cobrar, se necessário, de quem de direito, mas buscar soluções que atendam a população, mas a gente tem que olhar também para o corpo médico, para o corpo administrativo dessas unidades que eu sei, conheço, sei como eles sofrem. A grande maioria são pessoas abnegadas, comprometidas com a sua missão e que merecem o nosso respeito também. Em termos de proposta efetiva, só para finalizar, eu gostaria de trazer algo nesse sentido, ainda estou estudando, não tenho uma proposta já concreta, um projeto de lei, mas eu quero estudar algo nesse sentido. Hoje, por exemplo, estive lá na inauguração do São Luís, da Rede D'Or. É um marco para a nossa cidade. A gente conhecer um empreendimento como aquele. É fantástico, né? Sim. Fantástico, assim, não deixa a desejar, sem dúvida alguma, para os melhores hospitais de São Paulo, Einstein, Sírio. É um presente para Guarulhos. Muita gente fala, bom, mas é da rede privada, então não é de fato, né? A gente tem que buscar esse padrão de atendimento para a rede pública. Mas gera empregos, desafoga em certa medida a rede pública também, porque muita gente que tinha talvez um pouco mais de condição vai buscar um hospital como esse, vai deixar a rede pública para quem precisa e merece. Agora, o que eu penso que a gente pode trazer, por exemplo? Pegar uma rede D'Or como essa e buscar um convênio, trazer convênio, seja em questão de treinamento, seja uma parte dos leitos. Por que não trazer benefícios fiscais? Eu gosto muito dessa ideia, da gente trazer isenções, benefícios fiscais para as empresas de saúde relacionadas aos negócios da saúde, que tenham benefícios em troca de atender uma parcela do SUS, em treinar funcionários do SUS, fazer essa parceria. Eu sou muito favorável, adepto da gente buscar sempre essa parceria do poder público com a iniciativa privada. Eu acho que na saúde a gente pode caminhar muito nesse sentido. Acho que a iniciativa do senhor é louvável, até porque ontem, quando nós falamos da questão da vinda do Hospital São Luís, muitos telespectadores questionaram se haveria o atendimento ao SUS, e quando nós informamos que a priori isso não está no objetivo, digamos assim, do hospital, nossos telespectadores não gostaram muito, mas enfim. Então acho que a iniciativa do senhor é louvável. Voltando para a questão da segurança pública, já vi aqui pelo menos umas 2 ou 3 mensagens de pessoas dizendo o seguinte: estamos ansiosos para a chegada do caminhão Tempestade. Eu não sou expert na área da segurança pública, mas olha aí, como diz o Gustavo, acredito que seja aquele caminhão grandão com jato de água. É isso. Como atuaria o caminhão Tempestade e como que o senhor acredita que é possível combater os pancadões e toda essa perturbação de sossego Guarulhos afora? Vamos lá, o caminhão Tempestade, para quem não sabe o que é esse equipamento, ele nada mais é do que um mini caminhão-pipa. Ele é um caminhão-pipa de proporções reduzidas para ter maior mobilidade urbana, adaptado para o uso de dissipação de turbas ou eventos ilícitos com grande aglomeração de pessoas do tipo pancadão. Ele não foi inventado no Brasil, foi utilizado em outros países, eu estudei a origem, e já foi utilizado, é utilizado em outros países com sucesso, com esse sentido. É que o pancadão é um fenômeno que é de fato brasileiro, tipicamente brasileiro. Esse tipo de concentração, de baile, de fluxo, para ouvir música, isso não é um problema, mas infelizmente para perturbar o sossego dos outros, usar drogas, tem crimes envolvidos, tráfico de armas, prostituição infantil, corrupção de menores, crime organizado por trás, enfim. Então, ele é um caminhão-pipa adaptado. Eu gosto muito dessa alternativa como uma das armas para a gente combater os pancadões, e não é a única, os pancadões, os bailes, fluxos, todo tipo de desordem. Por quê? Ele apresenta uma efetividade muito grande, uma eficácia, porque o jato de água é algo muito forte, né? É impossível, de fato, a pessoa permanecer no lugar quando o jato de água é disparado. Por outro lado, a água ela é inofensiva. Se causar algum tipo de lesão, é uma lesão de menor monta. Então hoje, como é que a gente faz para combater um pancadão quando ele já está ocorrendo? Infelizmente, o confronto ele é inevitável. Porque não tem como a polícia chegar num pancadão, como alguns acreditam aí, que vivem
em outro mundo, vive em Nárnia e tal, o pessoal ali da esquerda que defende, acha que o pancadão é uma manifestação cultural, porque não sabe que as pessoas da periferia sofrem com esse tipo de coisa. As famílias, trabalhadores, gente honesta, que é a grande maioria da periferia e da onde vieram os meus 80% dos votos, que eu tenho muito orgulho e muita honra. Famílias de bem da periferia e da comunidade que sofrem com esse tipo de coisa, que esse pessoal da esquerda diz defender, mas está sacrificando, né? Então, esses eventos, o caminhão tempestade, quando ele chega, diferentemente do confronto, que a polícia não pode chegar distribuindo rosas, não pode chegar distribuindo flores, porque não vai surtir efeito, e ainda os agentes policiais é que correm o risco de serem sacrificados. Agora, com o caminhão, o risco de confronto ele é praticamente eliminado, porque o caminhão ele chega, ele emite sinais, ele dá os alertas, 3 alertas, geralmente o protocolo é esse, e as pessoas têm a chance de deixarem o local, né? Aqueles que não deixarem, que quiserem insistir no erro, aí não vai ter jeito, vai ser jatada da água na lomba do cidadão, né? Então, e aí para finalizar, como é que está o andamento desse caminhão? A boa notícia, excelente notícia. Já foi aberta recentemente, na semana passada, a licitação, prefeito Guti, eu levei essa proposta para ele, o projeto, consegui trazer algum recurso lá, em torno de R$700 mil por meio do deputado Palumbo, meu amigo, mandou aqui para Guarulhos para comprar o caminhão. O prefeito Guti inteirou com mais uma parte e já foi aberta a licitação para comprar o equipamento. Eu acredito que até o final do ano nós teremos o caminhão Tempestade já em operação aqui na cidade de Guarulhos, que é uma grande notícia para todas as famílias de bem e os trabalhadores das periferias da cidade de Guarulhos em geral. Vereador, já caminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, eu queria voltar com o senhor e falar um pouco sobre a questão político-partidária do seu partido. Uma, na verdade, não tem muito a ver com isso, então eu já vou começar com ela, que quando o senhor foi eleito com essa votação expressiva, o que muitos começaram a discutir no plenário da Câmara, e eu estava lá quando eu flagrei uma discussão como essa, era: será que o vereador Gustavo vai pleitear a presidência da Câmara? Eu fui conversando com um, conversando com outro, até cheguei a algumas pessoas que trabalharam no entorno do senhor e falaram: olha, a priori o Gustavo não tem essa pretensão, mas então eu tinha essa informação, falei disso ontem no programa com o Rabi, mas nada melhor do que ter o senhor aqui ao lado para perguntar: o senhor tem a intenção de disputar a presidência da Câmara, sim ou não, e por quê? Então vamos lá, hoje de maneira categórica não tenho a intenção de disputar a presidência da Câmara por alguns motivos, né? O primeiro deles é que eu quero ser vereador e quero ser um vereador independente. Quero ser um vereador independente para lutar por todas as causas, pautas e interesses das pessoas que me elegeram. Para isso, eu preciso ser vereador e preciso continuar como delegado de polícia também. Coisa que não daria para conciliar se eu fosse presidente da Câmara. Você se envolve, você se dedica diretamente na política partidária, na política de dentro dos bastidores da Câmara, do Poder Legislativo, que é muito importante, mas não é aquilo que eu busco no momento. Também penso que eu preciso, com muita humildade, de um pouco de traquejo, preciso aprender. E aí você tinha perguntado como é que eu estou me preparando, né? Eu tenho estudado muito o regimento interno da Câmara, vou ter que presidir a primeira sessão, não posso passar vergonha. Essa eu não posso escapar porque está, inclusive, no regimento. Mas eu quero aprender, quero primeiro aprender a ser vereador e quero permanecer com a minha independência. Isso para mim é muito importante. Eu acredito que eu consigo ser mais independente para defender os interesses e buscar os objetivos que eu e as pessoas que votaram em mim defendem como um vereador e um delegado de polícia. Agora, amanhã, no futuro, a gente não sabe dizer, a gente deixa sempre a cargo de Deus aí. Minha parte eu vou fazer que é trabalhar. Por falar em futuro, eu estava conversando com um vereador experiente, aí quando eu falei: olha, tem um vereador chegando aí com quase 20 mil votos, e aí eu falei: o vereador Gustavo Mesquita. Aí ele brincou comigo assim: o deputado federal virtualmente eleito, fazendo alusão que, em razão da expressiva votação do senhor, o senhor teria totais condições de ser deputado federal em 26. Isso passa pela cabeça do senhor ou pretende cumprir os 4 anos na vereança, como o senhor mesmo disse, né? Pegar traquejo, se acostumar e cumprir o seu mandato? Sim. Olha, eu fico muito honrado quando as pessoas falam isso, até, e alguns porque esperam isso, e alguns falam também: nosso futuro prefeito daqui a 4, daqui a 8 anos, enfim. Eu fico honrado porque isso denota também a confiança, o prestígio que a gente tem com essas pessoas que afirmam nesse sentido. Mas
Eu penso sempre, especialmente em termos de política, eu acho que a gente tem que pensar no momento. Não adianta a gente fazer planos muito longos, porque a política, já disse alguém, que é como as nuvens no céu, né? A gente olha, cada hora está de um jeito, e é verdade. Então, eu acho que não dá para a gente fazer planos muito a longo prazo. E a minha prioridade agora, isso eu digo de maneira muito categórica, é ser vereador por Guarulhos. Conquistei esse mandato com muita honra, tenho muito orgulho de ter conquistado esse mandato. Acredito que é possível fazer muito. O vereador na cidade de Guarulhos, segunda cidade do estado, segunda Câmara Legislativa do estado, não só em âmbito municipal, mas sim, eu acredito que a gente tem condição de influenciar nas pautas de atribuição estadual e até mesmo federal. Pretendo agir dessa maneira também. Agora, eu sempre tive comigo esse tipo de filosofia e de princípio. Eu faço a minha parte, eu trabalho incansavelmente. Trabalho não falta e nunca vai faltar. O restante, eu sou uma pessoa, acima de tudo, temente a Deus, e eu deixo a cargo dele para decidir o futuro, daqui a 2, daqui a 4 anos, o que vai acontecer, é ele que vai decidir. Vereador, para a gente encerrar, preciso fazer uma pergunta para o senhor no âmbito político-partidário também. Eu quero saber como é que o senhor se posiciona para esse segundo turno. Eu vi um vídeo do senhor no Instagram falando quais são as premissas que o senhor espera de um candidato para que o senhor o apoie, mas nem todos viram, então acho que é uma oportunidade bacana para o senhor se posicionar. Mas mais importante do que isso, ontem houve um episódio um pouco cômico na Câmara, em que um vereador do partido do senhor subiu à tribuna e disse: olha, estivemos numa reunião com o delegado Mesquita, entre outros, nós estivemos lá e nós chegamos a um apoio ao candidato Lucas Sanches. Na sequência, veio o vereador Martello e disse assim: olha, acho que o vereador que me antecedeu se equivocou, o Jorge Wilson liberou a bancada, eu vou ficar neutro, cada um apoie quem quiser. Afinal de contas, quais foram os termos dessa reunião, o que foi deliberado lá, a bancada está liberada e quem o senhor pretende apoiar no segundo turno? Eu estive presente nessa reunião da bancada dos republicanos e vi toda essa discussão, esse incidente aí que ocorreu. Na verdade, talvez os dois estejam certos e os dois foram mal interpretados ou não se expressaram adequadamente. Danilo disse que houve um consenso. Na verdade, não houve um consenso no sentido de todos votarem e unirem o voto em um só, no sentido de apoiar esse ou aquele candidato. Houve uma maioria que se posicionou no sentido de apoiar o candidato Lucas Sanches, né? E da minha parte eu externei a minha posição, que já externei publicamente nas minhas redes, externo agora novamente. Eu vou vincular o meu apoio, pretendo apoiar, né, de fato, um deles, porque sempre disse, e preciso repetir, não sou uma pessoa de muro, sou uma pessoa de posicionamento, e assim vai ser sempre. Não tem como eu apoiar o candidato Eloy Pietá, apesar de eu respeitar muito ele enquanto pessoa, considero uma pessoa decente, uma pessoa correta, mas em relação ao CNPJ, em relação àquilo tudo que ele defende, aquilo que ele traz, o progressismo, a esquerda, não tem como eu concordar e os meus eleitores também não concordam. Então a minha primeira vinculação é aquilo que os meus eleitores defendem, que é aquilo que eu defendo. E com relação ao Lucas, o meu apoio dele está vinculado, não tem cargo, não vou pedir cargo, deixando muito claro isso, transparente, de maneira categórica. Quem disser o contrário, eu desafio a provar. Não vou pedir nenhum tipo de cargo, secretaria, poder ou dinheiro. O meu apoio está vinculado ao apoio do Lucas Sanches, um apoio público e formal, de maneira pública, a pautas que são importantes para mim, são essenciais para mim e para as pessoas que acreditaram em mim, que votaram em mim. E quais são elas? De maneira resumida, eu resumi isso inclusive num termo, já encaminhei para o Lucas, ele está analisando, acenou positivamente, a gente está caminhando para um acordo, para um consenso. Mas o que é? O combate ao crime, o endurecimento no combate ao crime, à desordem, aos pancadões em Guarulhos, o combate à corrupção no poder público, em todas as suas esferas, em todos os seus níveis, o fortalecimento da nossa GCM, a valorização salarial, contratação de efetivo, investimento em equipamentos, em armamentos, e as escolas cívico-militares municipais, que é uma pauta também que eu defendi bastante, tenho projeto já escrito sobre isso, pretendo trazer, e eu gostaria muito desse apoio também do prefeito em relação a esse projeto. Ele concordando com esse projeto de maneira clara, transparente, como eu sempre fiz, e vai ser o meu mandato, ele vai ter o meu apoio, que é um apoio em relação
às eleições, que não se reflete num apoio posterior, porque posteriormente, também já deixei isso muito claro, serei um vereador independente. O que isso importa dizer? Seja qual for o prefeito que ganhar, eu vou apoiar as pautas que tiverem em consonância com o que eu e o meu eleitorado defendem. E vou criticar e cobrar naquilo que for contrário. E assim vai ser sempre. Uma independência responsável, uma independência republicana, dialogando, mas sempre de maneira independente. Para isso não tem como a gente ter cargo, não tem como a gente ter qualquer influência, ingerência dentro do Poder Executivo, porque a partir do momento que você aceita isso, você passa a vender o seu mandato. Respeito as pessoas, entenda, não estou julgando as pessoas que fazem isso, mas não é o meu perfil e não é como eu vou agir. A gente vai atuar com independência do começo ao fim do nosso mandato. Vereador, queria agradecer muito pela presença do senhor, foi um prazer recebê-lo. Agradecer também por toda a audiência que veio através do senhor que disparou o link ali nas suas listas de transmissão. Só no YouTube são mais de 150 pessoas, devemos estar com mais de 200 pessoas simultâneas, sem dúvida nenhuma. Então, é um dia muito importante para nós também, espero que o senhor tenha gostado da entrevista. Muito. E dizer que as portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas, porque da mesma forma que eu, enquanto entrevistador, preciso que alguém aceite me conceder uma entrevista, numa cidade que não tem TV aberta, uma série de dificuldades para propagar informações, os vereadores também precisam da imprensa. Então eu queria deixar aqui o nosso compromisso de dialogar sempre com o mandato do senhor. Conte conosco, volte mais vezes. Obrigado por essa entrevista e, em nome de toda a nossa equipe, mais uma vez, parabenizá-lo pela expressiva, esmagadora e retumbante votação que teve, faça um bom mandato e honre os quase 20 mil votos que o senhor recebeu. Então, muito obrigado pela entrevista, volte mais vezes. Muito obrigado, agradecer sempre o convite, parabenizar o Radar pelo jornalismo isento, independente, de qualidade, a condução sempre sua, né? Merece realmente os parabéns. Deixar um abraço aí, obrigado por todos que nos acompanharam, boa noite, vamos para cima com força, para cima deles. É isso aí, muito obrigado ao vereador eleito delegado Gustavo Mesquita, a sua equipe e a todos que estiveram na audiência. Vamos para um rápido intervalo, o programa não acabou ainda não, temos muita informação para trazer e no próximo bloco estaremos aqui na bancada, eu e Leonardo Notaro. Voltamos já.